E aí, gente, boa noite. Estamos aqui, né? No quarto, deitado, de boa. Deitado aqui de boa, né, gente? Trago para vocês aqui, gente, mais um assunto muito interessante, gente. Esse assunto tem a ver também um pouquinho com as Crianças das Estrelas, né? Aquele projeto anterior que eu passei bem rapidinho no vídeo para vocês, que é muita coisa, sabe, gente? É um negócio bem profundo mesmo. Mas eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o Egito Antigo, né? Uma das civilizações mais incríveis e fascinantes que nós temos aqui, né? Que é muito mais antiga do que se pensa, né? Tem se datado que os sumérios vieram à frente, né? São mais antigos. Mas no caso existem especulações que os egípcios são tão antigos quanto os sumérios. Mais antigos, né? E que na verdade o Império Egípcio, gente, os egípcios, eles fizeram um assentamento em um outro império, né? Que era anterior aos deles, né? É como se aquele império, o império principal, né, tivesse já fomentado as bases e depois que houve ali os egípcios, por exemplo. Seriam assim mais ou menos. Mas de outra forma também, né? Não, mãe, ô mãe, acende a luz aí, eu tô aqui, ó. Fecha a porta aí. Doida? Não é doida só. Ô Bia, pera um pouquinho, tô fazendo vídeo. Vamos no banheiro, mano. É aqui. Aí é muito interessante, gente, que como você tem então temos duas versões. Uma versão é que o Egito Antigo ele aconteceu na base de um império ainda mais antigo, e na outra é que eles se formaram realmente, aquele império o que se formou depois, né, o segundo, fomentou com as bases de outro. Foram egípcios também, mas foram também hibridizações, digamos assim, mestiçagens, né, digamos assim, com outras raças também, né? Então tem essa ideia aí, mas isso aí vocês não vão ver na internet, né? Tenta achar isso se vocês conseguirem. É bem difícil de achar. Mas aí o que acontece, gente? Os egípcios, gente, eles eram um dos povos mais fascinantes, porque eles tiveram contato com raças extraterrestres. Coisa mais incrível e fascinante, gente. Eles tiveram contatos, né? Contatos realmente reais. Contatos assim, bem intensos, sabe? Que teve até hibridização, né? Os extraterrestres se copularam com os egípcios também. Olha que coisa interessante. Então passaram o DNA extraterrestre para eles também. Então os egípcios, você pode ver, gente, por exemplo, as filhas de Akenaton, do faraó Akenaton, tinha o crânio, tem até uma gravura que mostra, eu acho que é Neferurri, né, a princesinha, a filha de Akenaton, com o crânio alongado. Aquele crânio alongado deles, gente, é o DNA extraterrestre, que dá para eles um desenvolvimento cerebral além das possibilidades humanas, né? Então a cabeça deles era aquela cabeça assim alongada, né? Que vinha assim até aqui assim. Muito interessante isso, né, gente? Então, os egípcios, no caso, gente, eles eram povos ali que se misturaram entre si, né? Era um povo híbrido, era um povo mestiço, não só uma união de várias raças, várias etnias, mas também a união com os extraterrestres também. Então a nobreza egípcia, gente, eles tinham os crânios alongados, os altos sacerdotes, né? Eles tinham muitas habilidades, gente, né, de conexão com outras dimensões. E eles conseguiram uma grande variedade de conhecimentos, sabe? Conhecimentos fascinantes, se conectaram mesmo com extraterrestres. E conseguiram muita tecnologia, gente, para poder fazer o que fizeram, né?
Foi os impérios anteriores, né? Desde lá no início mesmo que fomentaram as bases, né? E depois os remanescentes também tiveram essa conexão. Só que o problema é que os sacerdotes, né, entraram em contato com raças extraterrestres muito avançadas, né? Que eu vou dizer qual que é que foi. Foram os Solipsi High. Eles entraram em contato com os Solipsi High, gente. Só que o que aconteceu? Que os sacerdotes, eles eram voltados ao sistema hierárquico. Então eles tiveram a oportunidade de realmente fazer uma revolução ali. Os solipsiais são os seres Shantibala, como eu falei para vocês. Eles são administradores de terceira e quarta dimensão. E tem todo o poder e capacidade de trazer todo tipo de conhecimento e sabedoria. Só que eles não aproveitaram essa conexão. E acabaram trazendo todo aquele aspecto de conhecimento, né, de desenvolvimento intelectual deles para servir ao sistema, a um sistema hierárquico, escravista, né? Então, inclusive, gente, eles tinham tecnologias que os extraterrestres, que eles adquiriram com os extraterrestres, que eram como se eles conseguissem fazer uma verdadeira mente de colmeia, tanto nos trabalhadores, né, para que eles tivessem aquele pensamento de todo mundo fazendo igual ali e ninguém saindo, né, aquele padrão mental ali de todo mundo trabalhando direitinho, né, os horários ali, ninguém nunca fugindo daquela regra, tantos escravos para ter medo deles, né, para ter ser assim, tá trabalhando ali por medo também, né? Eles tinham uma tecnologia que fazia uma certa vibração neles, né, para terem medo, né, deles. Pera aí um pouquinho, mas que eu tô fazendo o vídeo. Pera aí um pouquinho. Aí, gente, e eles tinham essa tecnologia também de colmeia na mente dos soldados. Os soldados eram levados para o campo de batalha, né, para se atirarem mesmo nas tropas inimigas, né, com toda a força, com toda a coragem, né, inclusive em táticas até suicidas, e os soldados faziam isso. Mas por quê? Porque tinha uma tecnologia, gente, que o comandante conseguia transferir uma espécie de telepatia na mente deles, né? Como o general lá do exército conseguisse fazer isso aí, porque o general era um da nobreza, era um descendente de extraterrestre. Então ele transmitia essa habilidade, essa telepatia e fazia uma verdadeira mente de colmeia, que todos os soldados ficavam ali tomados pela aquela objetividade, né, e faziam o que era designado. Então os egípcios, eles conseguiram um império tão grande por causa disso, porque eles tinham tecnologias extraterrestres. Só que era tudo fomentado na base de um sistema de controle. Hoje no mundo também tem isso, gente. Não é como os egípcios, os egípcios tinham muito mais. Só que hoje no mundo também tem. Também tem essas tecnologias também. Só que eles não mostram, né? Eles ocultam. É um segredo de Estado. Só que os egípcios tinham muito mais, que eles se conectaram, como eu já falei, com os Shantibala, com aqueles que regem realmente a terceira e a quarta dimensão. São seres interdimensionais, né? São seres criativos, seres com habilidades mentais imensas, que as pessoas não têm nem ideia, né? E olha para vocês, eles são apenas servidores da quinta dimensão, né, que é a porta para a terceira e para a quarta, né? São servidores interdimensionais para mundos de quarta e terceira dimensão. Olha que coisa interessante. E com toda a habilidade que tem. Eles apenas servem designações. Eles têm a capacidade de levar tecnologias para desenvolver as sociedades. Então é muito interessante, gente. O que aconteceu no Egito Antigo, né? A habilidade que eles tinham, né? A ciência, a arquitetura, as artes, né? A medicina deles avançadíssima. Hoje até os egiptócios estão descobrindo muitas coisas, gente, e já sabiam, só que foi ocultado, né? Eu vou contar para vocês muito mais coisas, gente, tá? Sobre também pessoas que ainda carregam o DNA egípcio, né? Que muitas delas, as nossas criancinhas das estrelas,
que elas têm o DNA anfíbio, que ajuda elas a sentirem mais, né? Aumenta a percepção, são seres sensitivos, né? Tem uma sensibilidade muito grande. O mamífero para traduzir nas emoções, para compreender aqui no meio humano, e o extraterrestre, gente. Olha isso, gente, o extraterrestre, eles têm DNA extraterrestre. Mas como pode isso, né, gente? É um mistério, né? E é DNA do mesmo dos egípcios, né? Elas costumam até, as nossas crianças ter um pouquinho do crânio, isso aqui é alongadinho, um pouquinho alongado também. As nossas queridas criancinhas das estrelas, nossas moreninhas tão amadas, muitas delas, gente, nascendo até mesmo em favelas, né? Tantas delas nascendo em lugares pobres. A gente tem que achar elas, gente, pra gente poder fazer um mundo melhor, tá? Mas é isso aí, gente. Nossa, já vai dar 11 minutos. Já falei bastante. Então é isso aí, gente. Ó, fiquem atentos no canal. Vem muito mais vídeos, tá? É muito importante vocês não perderem nenhum vídeo. É um assunto muito importante. Futuramente será muito necessário.